meu time! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. E deixa eu já dar um spoiler pra vocês. Hoje o nosso episódio está muito especial. Nós temos uma super convidada, porque nós vamos falar sobre a importância da alimentação, que nós sabemos que é extremamente, realmente importante, desde o início da nossa vida até o final, né? Tem todo um cuidado quando se é bebê, quando se é jovem, adulto, e quando a gente chega na melhor idade, não existe ninguém melhor do que uma profissional para falar isso pra gente, né? Eu, inclusive, tenho diversas dúvidas, nós capturamos muitas dúvidas também de vocês, onde nós vamos conseguir perguntar para ela como fazer, como agir, como melhorar. Eu acho que o principal da vida é a gente entender onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que o nosso corpo está falando pra gente conseguir melhorar, né? E eu, por diversas vezes, passei por muitos perrengues aí, principalmente nos últimos tempos, por conta de alimentação, então pra mim é um tema muito especial também. Agora, deixa eu cumprimentar vocês direitinho. Pra quem tá chegando aqui agora, né, e ainda não conhece a nossa TV, muito prazer, eu sou a Gil Reis, apresentadora oficial desse programa tão lindo, tão diverso, recheado de entretenimento, dica, diversão, muitas coisas boas e temas atuais. Pra você ficar bem pertinho de mim depois da nossa programação lá no Instagram, é só vocês seguirem no _Gil Reis com 2 Is. Sala Online tá proporcionando uma TV 24 horas por dia pra todos vocês, com muito conhecimento, muita coisa boa, inclusive outros programas, o Talk, onde a gente aborda diversos temas super importantes para a nossa sociedade e também para a vida. Então fiquem de olho, se você estiver assistindo através do YouTube, clica ali no sininho para vocês serem notificados, curta bastante, comentem o que vocês estão achando, qual tema do próximo programa vocês acham interessante, porque a nossa produção e eu estamos de olho em tudo para trazer sempre o melhor para vocês. Compartilhem com os amigos, com os familiares, com as pessoas que vocês amam, para nossa TV chegar cada vez mais longe, para você ter um assunto ali para conversar com a galera. Isso é extremamente importante para nós. E ó, Sala Online também está em todas as redes sociais, viu? Então para vocês acompanharem lá, é só vocês seguirem em todas as redes @Sala Online Brasil. E agora é um momento muito especial pra gente, para realmente abordar esse tema de nutrição e alimentação de uma forma saudável e de uma forma que não seja traumática para todo mundo. Então eu vou trazer aqui para vocês a nossa super convidada de hoje, falar para ela se apresentar um pouquinho, falar o nome, que ela é formada em nutrição, eu já comentei um pouquinho com vocês, mas a idade dela e um pouquinho da experiência. Então seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Ju. E aí, fala um pouquinho pra eles, quem é você, quanto tempo você trabalha na área, por que você escolheu nutrição? Meu nome é Elisene, eu sou nutricionista formada, me formei em 2021. Gosto muito dessa área de alimentação, né? Eu me formei, escolhi porque eu gosto de cozinhar, eu gosto dessa comensalidade, de comer em família. Gosto de entender um pouco dos alimentos e do cuidado também. Gosto muito dessa relação mãe e filho, né? Eu gosto muito de criança também. Então, eu estava entre pedagogia e nutrição, mas como eu gosto de alimentos, né? Escolhi nutrição e gostei bastante dos estágios, principalmente estágio em escola, né? Consegui trabalhar com alimentação pública, né? Com PNAE, então gostei bastante. Estou com 24 anos e estou aí. Que legal! E, nossa, é muito importante a gente saber também dessa preocupação dos profissionais com as crianças, né? Porque, geralmente, eu sendo mãe de um bebê de 2 anos de idade, eu não sabia nada sobre nada de criança, né? E aí eu engravidei, tive meu filho, e a gente acha que ali o leite, muitas vezes, vai ser o alimento para sempre da criança, né? Mas chega nos 6 meses, a gente já começa a mudar, né, a alimentação. Então, eu amamentei meu filho exclusivamente até 1 ano e 7 meses, mas ali, até os 6 meses de idade, era uma amamentação exclusiva, né? Ele não tinha a introdução dos alimentos. E quando ele começou a descobrir os alimentos, pra mim foi assim, uma virada de chave muito grande, tanto na questão de alimentação da minha família, da minha casa, quanto também de abordar e apresentar alimentos que eu não como pro meu filho. E aí, como criança é muito visual, também comecei a pensar, se eu não comer e começar a mostrar pra ele que ele tem que comer, vai chegar uma hora que ele vai me questionar. Então teve essa virada de chave do eu preciso me alimentar melhor do que eu me alimentava na época, para justamente trazer isso para a realidade dele, né? Eu cresci
tendo uma experiência não muito positiva com alimentos. Então, minha mãe sofreu muito comigo porque eu não queria comer nada, não aceitava nada, e desde cedo. Por exemplo, feijão é uma coisa muito típica. Todo mundo come arroz com feijão quase todos os dias. Eu não gosto de feijão, não gosto de coisas assim comuns do dia a dia, eu não gosto mesmo, né? Então, eu tinha muito essa pressão do eu preciso fazer diferente com meu filho, né? E aí foi aí que eu comecei a descobrir alimentos que eu também nem sabia que existia. E hoje meu filho tem uma alimentação 100% saudável, ele não come açúcar, ele não come besteira, assim. Eu como muito mais besteira do que ele, porque eu ainda estou num processo, eu acredito que não é do dia pra noite, só tem 2 anos, né, de idade, então não é assim, vão mudar 24 anos da minha história hoje. Mas eu acredito que a gente deu um passo tão grande, e eu falo de alimentação, mas também em questão de água, eu não tomava água. Eu passava dias e dias sem tomar um copo de água, não tomava mesmo, assim. E o meu corpo vivia muito inchado, com muita retenção de líquido, justamente porque, né, o líquido que eu tomava, que era muitas vezes chá, o suco, acabava, né, sendo o meu principal líquido. E o nosso corpo, ele é formado por água, né? 70% é água. Então, eu só comecei a entender depois de ter o meu filho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também de a importância da alimentação nessa fase da primeira infância, né? De bebê, de criança mesmo, desse primeiro contato com a escola. Você sente que as crianças, elas já têm uma noção melhor de uma alimentação mais saudável? Você sente que a gente ainda tá uns passinhos atrás, onde as crianças realmente só comem mais besteirinhas, comem o que dá? E também uma dica do que fazer para tentar introduzir de forma mais fácil para as crianças que não comem, assim como eu era essa criança que não comia. Sim, bem diferente, né? De uns tempos atrás, então, uns 20, 30 anos não é a mesma coisa. Então, antigamente, por exemplo, muitas mães ficavam em casa, então conseguiam cozinhar para os seus filhos, conseguiam colocar uma lancheira, ou às vezes a criança ia até para a creche um pouco mais depois, ou já ia direto para a escola, porque a mãe ficava em casa. E hoje em dia não é mais assim. A maioria das mulheres trabalham, né? Então tem que conciliar essa parte do trabalho com a parte da alimentação do filho. E o seu exemplo é ótimo, assim, para a gente pegar para conversar sobre isso, porque a infância, assim, é a primeira parte, o primeiro contato que a criança vai ter com o alimento. Então, a convivência dela, as experiências que ela tiver com a alimentação, sendo o ambiente, as pessoas, os alimentos, as formas de preparo, é o que vai carregar, é o que vai determinar como que ela vai ser daqui para frente. É um fator muito importante. Então, por exemplo, você disse que não tinha costume de comer feijão. Acredito que desde nova, certo? Sim. Então, é que a gente forma os nossos hábitos alimentares muito cedo. São mudáveis, sim, mas é difícil porque a gente tem anos de uma convivência. Então, normalmente a gente come muito um arroz com feijão, arroz e feijão, uma proteína, aqui em São Paulo a gente chama de mistura, né? Arroz, feijão, mistura. E é diferente, é muito diferente. Então, quando você vai fazer uma introdução alimentar para uma criança, por exemplo, sem conhecer, você já vai conhecer um ramo, por exemplo, de temperos, porque a partir dos 6 meses ainda não pode comer sal, não pode estar com esses condimentos alimentares, né? Tem muito corante, então você já vai conhecer uma parte diferente do que talvez uma alimentação do adulto, você nunca tenha parado para reparar. Então, você já começa a usar um orégano, um manjericão, ou às vezes até um hortelã, mas já é diferente, um alecrim. Você já não pega mais aquele tempero pronto do mercado, então é uma experiência nova para a criança e diferente para o adulto. Então ele vai na seção de mercado, já não pega mais aquele temperinho pronto. Assim como ele vai comprar um suco para a criança, e a criança, é importante o adulto, a criança participar da alimentação junto do adulto, comer da mesma comida. Não a gente respeitar os processos, né? Assim como eu disse, não iniciar com sal a partir de 1 ano, então respeitar os processos, mas comer da mesma comida. Então, se por exemplo, o adulto está comendo um arroz com feijão, uma salada, a criança também um arroz com feijão, uma salada, isso dentro do possível. Então, é importante ter eles terem da mesma alimentação, porque é como um espelho. Então, por exemplo, você vai comprar um suco hoje para uma criança menor de 2 anos, você vai comprar um suco sem açúcar. Aí você vai comprar um suco diferente para você, ou você vai comer do mesmo suco que a criança. Então, se você tomar do mesmo suco que a criança, ela vai olhar para você como um espelho. Então, ela vai se perguntar por que eu estou comendo isso e minha mãe, meu pai, ou quem cuida de mim, está comendo algo diferente. Então,
faz parte, a comensalidade faz parte da introdução alimentar também. Assim como é na creche. Acredito que seja o primeiro contato de muitas crianças com uma alimentação fora de casa, que é a creche. Sendo uma creche pública, governamental, ela tem um aporte, né, do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Caso não, normalmente as escolas particulares têm nutricionistas, então é uma coisa que pode ficar um pouco despreocupado se a criança não tiver uma alergia, alguma coisa. Então é o primeiro contato que ela tem com a alimentação, assim, fora de casa. Ela já tem novos amiguinhos, ela tem professores, então ela come com pessoas diferentes, em horários diferentes que ela comia em casa. Então é muito rico para os pais que estão começando. É tudo novo, é um HD zero quando você tem uma criança. Tudo que você vai colocar lá, as experiências, os momentos, vai fazer parte e ela vai carregar consigo, né? Nossa, e agora você falando, parece que muita coisa conectou assim na minha cabeça, porque essa questão do tempero, meu filho ficou sem comer sal até 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E aí foi aí que a gente começou a ter uma rotina muito mais insana, porque no primeiro ano de vida do meu filho, meu marido parou de trabalhar para ficar com ele em casa. E eu continuei trabalhando, mas ainda assim eu amamentava, né, a livre demanda, então eu tirava o leite o tempo inteiro, mandava para ele até os 6 meses, e mesmo depois dos 6 meses que ele já tinha contato com os alimentos, eu ainda continuava extraindo, mandava para ele no horário de trabalho, e à noite e à madrugada eu amamentava, né. E falando um pouquinho da questão do sal, com 1 ano e 4 meses, quando ele começou a ter esse contato com o sal, para ele foi muito diferente. Ele começou a rejeitar algumas coisinhas, porque, né, por menor que seja a quantidade, é diferente. Mas ainda assim a gente tinha todo o cuidado de só colocar coisinhas muito básicas, temperos muito naturais mesmo, na comidinha dele. E até hoje, assim, se tem alguma coisa um pouquinho mais salgada, ele já fica assim, não, meio estranho, demora pra comer, né? Mas é uma criança que come absolutamente tudo. Tudo que você colocar pra ele de, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, proteína, tudo, todos os legumes possíveis, assim, até aqueles que eu mesmo olho e falo, ele come. E foi muito importante a gente ter realmente mostrado pra ele esse início. Aí agora a gente acabou de passar pela Páscoa e ele ganhou diversos ovos de chocolate, mesmo não comendo. E aí chegou um momento que eu abri, porque eu queria comer o chocolate. E eu falei, eu não vou abrir o ovo que é dele e não vou oferecer pra ele, né? E aí eu ia ofertar pela primeira vez chocolate pra ele. Aí ele pegou assim na mão, olhou e falou, eca! E simplesmente deixou. Pra mim foi uma alegria tão grande, sabe? Olhar e saber que ele mesmo não quer. Não é uma questão de eu estou privando o meu filho, mas agora no momento que ele olha e ele fala, não quero, assim, simplesmente. E ele tem uma alimentação maravilhosa também. Na própria creche, as professoras sempre falam, nossa, como ele come bem, ele sempre come tudo, nunca sobra nada no pratinho dele. Às vezes ele quer repetir, então eu fico muito feliz, porque o contato dele com a alimentação saudável mesmo, com aquilo que ele precisa, os nutrientes que ele precisa pra vida, e não só as besteiras que às vezes a gente quer proporcionar, ou às vezes a gente só pode proporcionar aquela besteirinha naquele momento, não agradam a ele, sabe? Então, pra mim, essa é uma das maiores vitórias que eu tenho por ter passado por um processo, assim, ter crescido, infelizmente, com uma alimentação nada saudável, ver que eu tenho um filho que tá totalmente diferente do que eu fui, é muito gratificante. Eu acho que essa é uma virada de chave também pra nós, mães, né? Porque por mais que a gente tenha passado por um período que não seja tão bom, está sobre a nossa responsabilidade conseguir fazer diferente. E eu acho que essa é uma super virada. E é super uma dica e reflexão pra vocês também, que nem tudo tá perdido, né? Não é porque começou errado aqui que vai continuar errado pra sempre. O meu filho, ele também não tem contato com sucos que não sejam naturais, então pra ele é muito, vou tomar o suco só no final de semana, porque ele sabe que ali é o momento que ele pode tomar um suquinho da laranja, e ainda assim não é algo que ele fica pedindo o tempo inteiro. Então é muito legal olhar que eu tenho um serzinho muito mais bem cuidado do que eu mesma, né? E eu, esses dias, tava comprando um franguinho pronto, temperado, porque com a rotina insana, né, de trabalho, cuidar de casa, cuidar de filho, às vezes a gente quer só o que já tá pronto. E aí, quando eu fui comer o frango, quem disse que eu conseguia comer o frango? Porque os temperos eram tão fortes, tão fortes. E eu acho que não é uma questão de ser forte pra todo mundo, mas na minha concepção, por também ter tirado o sal da minha alimentação junto com o meu filho, porque a gente tinha que comer a mesma comida, não dava tempo de fazer pra mim, pro meu marido e depois fazer a dele.
todo mundo comia aquilo. Então, por ter também ficado sem o contato com o sal, hoje eu estranho quando eu como algumas comidas que já são temperadas e que não são feitas por mim. E eu acho que isso me ajudou muito também nessa questão de desinchar bastante, de me sentir melhor com o meu próprio corpo. Eu já falei aqui diversas vezes no programa que eu estou num processo, então, de mudança de alimentação, de mudança de hábitos, de atividade física. Eu não fazia nenhuma atividade física. Em fevereiro eu comecei, então, a ir pra academia e tal. Então, eu acho que também é uma questão que a gente pode abordar, que a alimentação em conjunto com a atividade física também traz diversos ganhos, né? Diversos benefícios. A gente tá falando agora mais de uma fase de primeira infância, mas para os pais que acabaram de ter um bebê ou que tem um filho pequeno, também é importante se cuidar, né? E também é importante abordar que não é só cuidar da alimentação na primeira infância, que é um processo para a vida. Não é algo de vou fazer uma alimentação saudável um mês, no outro mês não. Eu acho que você pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Da importância da gente seguir um cronograma e seguir ele de uma forma que seja leve, porque eu sei que também, já aconteceu comigo várias vezes, de seguir uma restrição da minha cabeça, de não vou comer açúcar, não vou comer pão, não vou comer, e aí quando eu decido comer, vai de uma vez, do tipo, um pão que eu comeria em um dia, aí eu fico sem comer um mês, e quando eu volto a comer, eu quero comer 6 pães um dia. Então, se você puder até falar um pouquinho do que passa na nossa cabeça para acontecer, né, esse processo inteiro, e da importância da gente respeitar os nossos limites, as nossas vontades, os nossos desejos, e por mais que a gente goste de comer uma coisinha ou outra que não seja tão saudável, como introduzir isso dentro de uma alimentação saudável, né? Certo. Como a gente já conversou, a nossa alimentação é uma construção diária, né? Então, não adianta a gente querer mudar os nossos hábitos da noite para o dia de forma muito radical. Então, assim como o exemplo que você comentou sobre o seu filho, que hoje ele rejeita um doce, essas coisas mais, um pouco menos saudáveis, mas muito gostosas, a gente rejeita, às vezes, umas coisas que podem ser saudáveis, mas que a gente não tem o hábito de comer. Porque a gente é construído com uma alimentação diferente. Então, o que a gente come aqui, por exemplo, é diferente do que alguém no Sul come, alguém no Nordeste come. Então, às vezes, a gente está aqui com o nosso bife a cavalo, por exemplo, mas a alimentação lá no Nordeste é diferente. Lá, por exemplo, eles consomem pela manhã um cuscuz, uma mandioca. Aí a gente chega com o nosso café preto pingado com pão francês. É o que a gente come. É o que a gente come todo dia, mas não é o que eles comem todo dia. Então, a gente tem que respeitar os processos. Então, é bacana já ter a iniciativa de mudança. É muito legal, já mudou a chave, virou a chave. Mas tem que ser construído. Então, por exemplo, se de manhã você quer fazer uma mudança, eu vou ficar, por exemplo, eu vou ficar sem comer pão. Mas você comia 3 ou 4 pães, você toda manhã deixar de consumir, você vai sentir falta. Às vezes não só pelo aporte calórico, você pode substituir por outras coisas, mas pelo comer o pão. Às vezes você tem uma rotina, você come o pão ou lendo um jornal, ou você come tomando um café, você tem uma lembrança. A minha avó fazia um pão na manteiga para mim, toda vez que eu tomo café eu lembro dela. Então não é só a comida. Então você pode adaptar. Então, se você comia 3, 4 pães, reduza e com aquele aporte calórico que vai ficar faltando, você introduz uma fruta, um cereal, uma fonte de proteína. Não eliminar de uma vez, às vezes nem eliminar, mas se você quer eliminar aquele alimento, não que ele seja proibido, mas porque você quer, e de forma gradativa respeitar os seus limites, porque o seu corpo vai sentir falta, né? Sim, e aí muitas vezes, daí que muitas vezes vem a compulsão mesmo, né? Isso. Que aí você quer retribuir tudo aquilo que o seu corpo perdeu. E antes de dar uma chamadinha pra galera, eu queria só falar mais uma coisinha, né? Muitas vezes a gente vê a comida como recompensa, e isso pode ser cruel de diversas formas. Eu também passei por isso, de ter muitos problemas com ansiedade, ficar muito feliz, muito triste, muito emocionada, muito nervosa, enfim. E aí eu vou e desconto 100% na comida. E eu como, assim, infinitamente, sem estar com fome, mas só mesmo pela recompensa de tive um dia sofrido no trabalho, então eu vou comer uma caixa de chocolate. Nossa, hoje eu tô muito estressada, tô de TPM, eu vou comer 5 potes de sorvete. Então, muitas vezes, a minha mente e a mente de algumas pessoas funciona desse jeito, né? Existe alguma maneira de equilibrar essa questão de, talvez, comer certo, comer uma quantidade de proteína, de carboidrato, enfim, de um prato certo, e também conseguir instituir esses alimentos
como recompensa, que no caso, para nossa mente entender que você pode comer o chocolate, mas você precisa se satisfazer, se saciar com outra coisa, isso é algo que é comprovado, que a gente pode trabalhar dessa forma, ou a gente teria que ter uma mudança 100% radical, assim? Entendi. Acredito que uma forma da gente tá mudando isso seria entender o porquê que você quer compensar com a alimentação. É difícil a gente destrinchar a alimentação de muitos sentimentos, porque a alimentação está ligada a tudo que acontece na nossa vida. Ela tá num chá de bebê, ela tá num chá de panela, ela tá num casamento. Tudo tem alimentos, até no velório tem um cafezinho, um biscoito. Então, todos os nossos sentimentos também são ligados à alimentação. Então, é uma problemática, às vezes, a gente conectar sentimentos ruins só com determinados alimentos, mas não traz tantos malefícios você pensar no alimento de forma compensatória se você tem um pouco de controle. Então, por exemplo, às vezes você deu o exemplo de TPM, ou um dia cansado, tudo bem você querer um docinho, porque você vai querer se satisfazer de alguma forma. Poderia ser uma massagem, poderia ser comprando roupa. Um presentinho. Um presentinho, sair, passear. Você vai querer compensar de alguma forma. E na alimentação, para a gente não extrapolar, você pode comer um chocolate uns 50%, ou você pode comer menos do que você imagina. Você pode comer num pós-treino, que aí já dá aquele gás, né? Já comentou da academia, então já dá o corpo já absorve, já faz, do que só você, cheguei, deixa eu deitar e chorar e comer o meu chocolatinho. Então come ele, sente, aproveita, já que você vai fazer a compensação de um dia ruim. Então sente, aproveita, degusta, não só, eu tô comendo, mas estou mexendo no celular. Não, aproveita aquele momento que é seu também. Você não quer compensar de alguma forma, então curte, aproveita, sente a textura. Aquele momento é um momento de lazer, compensatório, mas ainda é de lazer, é prazeroso, né? Sim. Então dá pra gente fazer de formas para não atrapalhar a nossa rotina, a nossa alimentação. Então aproveita aquele momento, come com a família ou desliga a internet, vamos comer aqui, desligar a televisão, vamos comer aqui um chocolate, converse. Então dá para ser, mas tem outros fatores também externos que a gente pode tornar isso melhor. Pessoal, vou compensar o meu dia, então vou comer o chocolate. Você está super ocupada fazendo um monte de coisa, você nem percebeu que comeu chocolate. Aí você vai querer outro, porque você nem reparou que você comeu. Você não pausou aquele dia para você degustar daquilo, né? Então, aproveitar o momento, já que você vai fazer de forma compensatória. E se for fazer, que faça em pequenas quantidades, ou um chocolate que não seja somente ao leite, pode ser um chocolate meio amargo, 40%, essas coisas. E se você tá chegando por aqui agora, é importante vocês curtirem, comentarem, compartilharem se vocês estiverem assistindo ali do YouTube, se inscreverem aqui no nosso canal, naquele sininho que aparece bem no cantinho pra vocês não perderem nenhum episódio do Rolê da Tarde e também da TV Sal Online, que tá disponível 24 horas por dia pra vocês. Acompanhem depois do nosso programa as redes sociais de Sal Online, @SalOnlineBrasil, e vai ficar bem ali do meu ladinho no Instagram, é só procurar por _Ju_Reis com 2 i's, e a gente tá aqui ainda com a nossa convidada, vou pedir pra ela passar também o @ dela das redes sociais, então. Claro, Elisene, normal com I e S, Brás com Z. Ai, muito bem. A nossa nutricionista, então, para você que estiver precisando de qualquer apoio, mande uma mensagem para ela, agende uma consulta, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E, vocês também já encheram a gente de perguntas e a gente vai aqui falar com a pessoa que realmente entende do assunto. E a primeira pergunta é: qual é a dica para aquelas pessoas que não bebem água conseguirem tomar ali a quantidade certa no dia? O que elas podem fazer para mudar esse hábito que não é tão bom de não beber água, assim como eu, que falei pra você antes de começar que eu não tomava nem um copo de água por dia. Mas qual que é uma dica prática, assim, pra conseguir introduzir água na rotina? Primeiramente, ter uma garrafa é muito importante, porque você não vai depender de um copo. Normalmente sempre tem um bebedouro, alguma coisa, então ter uma garrafa é bacana. Você tem prazer também naquela garrafa, porque você personaliza, você escolhe da forma que você quer a garrafa, preta, branca, colorida. Então, tem aquelas com marquinha no tanto que você tá tomando. Então, é muito bom. Você saber que tipo de água você gosta. Se você gosta de água com gás, de água sem gás, que
às vezes a pessoa gosta de água com gás, mas nem sabe porque nunca provou, né? Sim. E não toma água. Então, se você gosta de água gelada, trincando, ou levemente fria, ou temperatura ambiente, tem uma dica muito legal também para quem passa muito tempo em casa ou consegue fazer um trabalho, que é água saborizada. É muito bom, gostoso. Você corta algumas frutas e coloca, você fica tipo marinando, coloca água. Se você gosta com gás, fica muito gostoso água com gás na água saborizada. E você toma, fica uma água com um gosto de fruta, então fica gostoso, fica mais prazeroso também, né? Outra dica também é não substituir quando você tem que tomar água, você tomar suco. Então, por exemplo, você está com sede, já deu meio-dia, você já almoçou, não tomou um copo de água, aí você tem a opção de tomar um suco e uma água. Se você tomar um suco, ele vai saciar a sede, mas não vai ser água, né? Então, depois você vai estar com sede de novo, até porque às vezes normalmente tem açúcar. Se não tiver, tem o açúcar da fruta, que normalmente é um pouco doce. Então, não substituir a água por sucos ou chás quando você deve tomar água, né? Não é a mesma coisa que, por exemplo, está numa janta, então vou tomar um vinho ou um suco. Você já tomou bastante água durante o dia, então é ok. Mas se você não tomou, já deu meio-dia, 3 da tarde, você não tomou nem um copinho descartável, então prefira a água, né? Nossa, muito bom. E uma dica que uma vez eu vi é de você tentar tomar 12 goles de água em uma única vez. E aí eu comecei a desafiar minha própria mente de será que eu consigo tomar 12 goles de água? E, gente, hoje eu só consigo tomar água se eu tomar 12 goles de água de uma única vez. Eu acho que eu entro como um desafio com a minha própria mente. Do tipo, eu preciso tomar isso tudo e aí eu vou ficar assim, ok, por 1 hora e meia. E outra coisa que funcionou muito comigo foi eu entender que às vezes não é a vontade de comer doce. É só sede. E isso funcionou de um jeito que, quando eu descobri que era realmente sede, não era vontade de doce, a minha compulsão por doce parece que desapareceu, assim, porque literalmente eu me sentia saciada, abastecida de novo, sabe? Então, muitas vezes a galera também, se vocês estiverem passando por isso, tenta ver se realmente não é sede. Então, toma um copo de água ao invés de comer um bombom, um chocolate e tal. E como a nossa própria Nutri falou, o problema não é você comer o chocolate, é comer em excesso, né? Então, tá com vontade de doce? Coma o seu doce, mas coma ele numa quantidade certinha. Mas é importante realmente beber água. E tem um cálculo simples que a galera faz pra entender, né? Como que a galera pode descobrir de casa qual que é a quantidade ideal? Tem uma forma prática? Tem o que é muito usado, normalmente dá certo, é 35 vezes o seu peso, que aí dá um número bacana, assim. 35 vezes o peso, legal. Isso. Uma vez eu fiz esse cálculo e deu 2 litros, 300 e alguma coisa. Aí eu sempre, arredondo para 2,5. Sempre dá uma quantidade ok, nunca dá uma quantidade para baixo. Você pode tomar mais se você sentir sede, mas dá uma quantidade, pelo menos você tomando aquilo no dia já tá de bom grado, né? Já tá bom pra você ficar em pé, pra você conseguir. Sim, não só isso, bem, mas né? você não tomar tanto de água que você precisa no dia, às vezes você não tá concentrado, você não tem concentração, uma dor de cabeça ou uma dor no estômago. Normalmente os sintomas que são mais comuns, né? Dor de cabeça, estresse, falta de concentração. Aí você tá lá tomando um remédio, tá tomando isso, tá tomando aquilo, não sabe. Funciona. É só uma água. E a água. Nossa, é verdade, eu me sentia tão mal-humorada sem a água. Eu acho que também, depois que eu comecei a atividade física, eu senti que o estresse, ele começou a ir na atividade física, mas eu só faço atividade física bebendo água. E aí, durante o meu treino de 1 hora, eu consigo beber 2 litros de água sem nem ver. Porque eu acho que eu canso tanto e sinto tanta sede que eu vou tomando e vou... E aí é como se eu tivesse batido a minha meta de água inteira durante o dia. Mas eu sei que também a gente não pode fazer 100% isso, né? Acordar, por exemplo, tomar 2 litros de água e achar que tá tudo bem. A gente precisa fracionar Sim. isso ao longo do dia, né? Então é mais uma dica pra vocês. Então vai pegando ali, enche uma garrafa de 2 litros. Eu comprei a mais baratinha que eu achei, uma preta que tinha metas ali no dia. Enchi ela de água, paguei R$15 na garrafa, bem basiquinha mesmo. E hoje eu levo ela pra tudo quanto é canto. Uma vez esqueci aqui, entrei em surto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou tomar água agora? E aí eu peguei um super copo que tinha em casa de mais ou menos 1 litro, super grande mesmo. E aí eu ia tomando ele assim. E hoje, até hoje, a minha garrafinha tá ali do lado. Eu já bebi 1 litro de água só nesse período da manhã. Fora a garrafinha que tá ali, que eu já tomei um pouquinho. Então eu acho que tem se tornado um hábito muito normal. E se eu não tomo água hoje em dia, eu me sinto mal. Então é algo que realmente o nosso corpo é adaptável, né? Quando a gente começa a fazer coisas, entra numa rotina. E aí a gente segue pro resto da vida. Então se você ainda não
toma água, experimenta começar a tomar para você ter uma mudança realmente de vida. E eu falo muito em questão de saúde mental, mas também em saúde física também, que a gente sente vários impactos. Outra pergunta que fizeram aqui: como conciliar a alimentação saudável com a vida social, né? Então tem as festas, tem as baladas, as despedidas da vida, os barzinhos. Como a gente pode ir sem se sentir culpada em comer as coisas que está ali? É importante, nessa pergunta a gente consegue ver a importância de você ter uma rotina saudável, né? Porque sempre você tendo uma alimentação saudável constantemente, não vai ser um dia ou outro que vai te fazer um mal maior, essas coisas. Mas, como dica, é muito importante você não ir com fome para o seu evento, essas coisas. Não ir com fome, porque você já vai ter vontade de comer, seja uma porção, numa festa infantil que tem coxinha, risole, essas coisas. Às vezes você não está com fome, mas está com vontade de comer, está com saudade. Mas aí você acaba comendo para saciar a fome. Então, não ir com tanta fome. Ou, por exemplo, uma coisa muito legal é você porcionar o que você está comendo, então você consegue ver o tanto que você come. Não sei se você está no barzinho, pede uma porção de fritas, de calabresa, o que seja. Normalmente vem pratinhos, então coloca o tanto que você quer comer no pratinho para você ter noção do tanto que você está comendo. Porque enquanto a gente vai só petiscando, Nossa, é verdade. a gente não sabe quanto que a gente come, né? Verdade. Então, é uma dica muito bacana. Nossa, muito boa. Eu, inclusive, vou começar a fazer isso, porque eu realmente não tenho noção, assim. Se chega pratos de salgados em aniversário, só vou ali, ó. A gente só vai comendo, né? E aí eu perco total a noção e depois eu fico pensando, meu Deus, quantas coxinhas eu comi? Será que umas 30? E aí vem aquela culpa, né? Do tipo, nossa, eu comi 30 coxinhas, meu. E aí amanhã, o que eu vou ter que fazer pra... E aí eu acho que é importante realmente a gente ter essa noção de colocar no prato que a gente realmente vai comer e que vai ali... trazer esse sentimento de eu estive ali e eu comi, eu não me senti deslocada, um ser humano longe de todo mundo. E também essa questão de você comer pra te saciar tem sido muito uma coisa que eu tenho levado pra vida, porque antes no café da manhã, por exemplo, eu comia bolachas recheadas, aí eu tomava chocolatado e comia salgado, nesse nível de verdade, né? E eu nunca tava satisfeita, eu sempre ficava com fome antes do almoço. E aí, quando eu comecei a comer pão com ovo, pão com proteína, com frango desfiado, essas coisas no café da manhã, chega às vezes meio-dia, assim, no horário do almoço, e eu nem tô com fome ainda. Mas justamente porque a gente precisa comer pra se sentir saciado mesmo, né? E não simplesmente ficar comendo ali como se fosse um buraquinho sem fundo e continuar com fome. Então, acho que o principal é isso, a gente comer e entender que eu vou comer aquilo porque aquilo vai me saciar. E uma caixa de chocolate muitas vezes não vai te dar saciedade. Não vai saciar, né? Então, é importante essa viradinha de chave também que eu tive, que vocês podem ter. E é justamente o que ela tá falando aqui, né? De fracionar as coisas que a gente vai comer e comer antes de você ir, talvez, para um evento que você sabe que a alimentação não vai ser tão boa, para você não ficar com fome. É o principal, né? Aprender a diferenciar fome com vontade de comer. Sim. Normalmente, quando a gente tá de TPM, essas coisas, a gente não tá com fome, a gente quer um chocolate, quer um doce. Então, aprender a diferenciar quando você tá com fome, que é um arroz vai te saciar, ou quando você tá com vontade de comer. Ah, eu quero comer um chocolate. Mas se eu comer um arroz e feijão, vai suprir a minha vontade? Não, não vai. Então, você está com vontade de comer. Então, Sim. Acredito que é muito importante diferenciar isso. Muito bom. E uma coisa que eu faço muito é, por exemplo, eu como meu pão com ovo e hoje em dia eu não tenho mais em casa caixas de bombom, mas eu sempre tenho um bombom por dia. Eu compro um bombom por dia pra eu comer e aí eu sei que eu não vou cair em tentação de ficar comendo uma caixa. E aí eu tomo meu cafezinho da manhã bonitinho e depois eu como meu bombonzinho. E aí eu fico saciado o dia inteiro e eu ainda mato a vontade ou até mesmo, não sei se vontade, mas talvez o hábito de ter que comer sempre um chocolatinho depois do almoço, depois de uma comida salgada, sabe? Isso me ajudou muito, assim. Até em perca de peso mesmo, porque eu comecei a ter um acompanhamento ano passado porque eu queria perder peso que eu ganhei de forma desregrada, justamente por descontar na comida muitos sentimentos, né? E isso tem funcionado muito comigo. Por exemplo, no último mês que eu comecei a fazer academia e a mudar os meus hábitos mesmo alimentares de uma forma com mais consciência, porque eu acredito que
pra gente mudar, a nossa mente primeiro precisa estar pronta pra essa mudança, porque senão é só tem um alface na geladeira e ele vai apodrecer lá. Mas quando eu realmente entendi que eu preciso comer pra me sentir saciada e não só pra matar a vontade, as coisas mudaram. E eu, por exemplo, perdi mais de 6 quilos em um mês de forma saudável. E isso foi muito... Eu sei que tem uma questão de retenção de líquido, que a gente até tinha falado, às vezes não é nem perca de gordura, e isso eu entendo perfeitamente, mas assim, eu tô falando de... Não para vocês se compararem, mas para vocês entenderem que é possível, né? É possível acontecer as duas coisas caminhando juntas ali o tempo inteiro e você ter ali o que você quer naquele momento. Por exemplo, o que eu quero é perder peso que eu ganhei de forma desnecessária. E eu estou perdendo, mas com acompanhamento. Então, eu muitas vezes achava, vixe, ganhei peso, já era, nunca mais vou perder. Mas a gente consegue perder quando a gente muda a nossa cabeça para entender que precisamos ser saudáveis para a vida. Não é uma questão de momento de preciso ser saudável porque o verão tá chegando, eu preciso ser saudável porque eu vou viajar com os amigos. Eu preciso ser saudável se eu quiser envelhecer bem. Então, é a mudança de chave na nossa própria cabeça de entender que a alimentação é extremamente importante mesmo. E é muito falado de atividade física em particular, ali em parceria com a alimentação, mas a gente faz atividade física, por exemplo, uma vez no dia e olhe lá. E a alimentação a gente come o tempo inteiro, né? Então, a alimentação, querendo ou não, ela é muito mais importante até do que a prática de atividade física. Porque se você erra na alimentação o dia inteiro e faz academia, mesmo que seja no final do dia ou no começo do dia, não vai adiantar nada, né? Se você tá falhando no que é mais importante pro seu corpo e que vai te trazer ali realmente tanto a saciedade quanto os nutrientes necessários pra gente viver, pra gente acordar, pra gente andar, pra gente correr, né? Então é importante vocês entenderem também que o alimento ele tá ali para nos ajudar, ele é importante porque sem ele a gente não vive, certo? Ó, outra pergunta aqui. Como lidar com a vontade de comer besteiras na TPM? A gente conversando tanto meio que já respondeu, né? Mas recapitulando, né? Assim como o comer compensatório, um chocolatinho, essas coisas, a gente ter alguma coisa que você goste. Então, eu gosto de chocolate, então tenha um chocolate, porque quando a gente está de TPM, está com os hormônios aflorados, a gente quer ir comendo de tudo. Então, se você vai no mercado e você está com aquela vontade, você pode comprar uma barra grande, você pode ver uma coisa em promoção e comprar, e muito provavelmente você vai comer de uma vez. Então, ter um chocolate, assim como você disse, que tem um por dia, tem um que você goste, tem um que vá saciar a sua vontade de comer. Então, você ter em casa é uma dica muito, muito bacana, muito importante, mas de forma controlada. Então, vai comprar em atacado o seu doce, mas você também saber se controlar, porque às vezes você está de TPM, mas está, não sei, por exemplo, tá na Páscoa, e você disse, por exemplo, que seu filho tem bastante. Então, às vezes você não comprou, mas tem em casa. Então, saber se controlar, curtir aquele momento. Então, eu vou comer o meu docinho, tô, sei lá, um pouco mais emocionada, tô mais dengosa. Então, curta aquele momento e coma o que você goste de forma controlada. Então, tem chocolates meio amargo, ou tem aquele que você pode lembrar de alguém. Eu sempre comia chocolate com o meu filho que já saiu de casa, ou ele tá na escola, então eu vou comer esse tipo de coisa. E agora a nossa última dúvida aqui é uma dica para ter uma alimentação equilibrada e nutritiva mesmo com a rotina corrida. Então, talvez coisas que a gente pode colocar na bolsa ali que vão ficar bem durante o dia inteiro pra gente matar aquela fome que sempre dá, ou no intervalo de uma reunião, ou no caminho do trabalho, na volta do trabalho. Existem coisas que sejam gostosas, frutas pode ser, mas, por exemplo, snacks que você tem dicas para dar, ou coisas mesmo pra gente colocar na bolsa que vai trazer essa saciedade, pelo menos até o momento da gente comer ali bonitinho na nossa casa, enfim. Sim, a gente tem bastante mecanismos para conseguir ter uma alimentação fora de casa, mas a gente tem que entender que começa em casa. Então, por exemplo, uma vez por semana você faz as marmitas do seu almoço, então você já deixa elas prontas com umas coisas que você gosta, da forma que você gosta. Então, eu tenho a opção de pedir comida, ou no trabalho tem, mas eu gosto de assado, e lá eles têm muito refogado. Então, você fazer a sua marmita, quando você pode, né, levar para o trabalho essas coisas, é importante. Você ganha um tempo, né, fazendo tudo para a semana.
você tem organização, então você já deixar as frutas fracionadas, você já deixar os alimentos higienizados. É bom até para quando você chega à noite cansado, já está lá, a porção de fruta já está cortada até, você não precisa pensar. Mas falando sobre como você pode se alimentar bem mesmo fora de casa, você fazer um lanche, se você não tem uma geladeira no trabalho, copo, essas coisas, você pode ter fruta desidratada, alimentos desidratados, tem esses chips de batata, chips de banana, alimentos desidratados são muito bons, frutas secas são boas, porque você não precisa de tanto armazenamento, tanta preocupação com armazenamento, como geladeira, essas coisas, não precisa esquentar também, porque às vezes tem geladeira, mas não tem micro-ondas, então você também não precisa esquentar. Ou um sanduíche natural com uma bolsa térmica, às vezes até com um pedaço de um papel alumínio, se você for comer, sei lá, daqui umas 3 horas, se você for sair, tem bastante lanche natural que você pode fazer variando proteína, então você pode variar com proteína de frango, com atum, com carne desfiada. Para os veganos ou vegetarianos, você também pode com proteína texturizada, você pode fazer com mais legumes, com mais vegetais. Tem bastante mecanismo, você levar a sua fruta, é importante também, se você conseguir já deixar lavada, deixar separada, para quem usa aparelho, deixar cortada caso dê, né, porque tem fruta que oxida, mas também pode pingar um pouco de limão, é dica, pode pingar um pouco de limão para evitar a oxidação durar mais tempo. Então tem bastante mecanismo que a gente pode fazer. Você, quando você for fazer a sua compra do mês para sua alimentação, não ir no mercado com fome, ficar de olho nos rótulos, que é uma coisa muito importante, ficar de olho nos rótulos para você saber o que você está comendo. Hoje em dia, com essa nova rotulagem que a gente tem, né, alto em sódio, alto em açúcar adicionado, você tem um pouco mais de clareza com o que você está comendo. Então, não ir com fome e num dia que não está assim, que você já vai ficar estressado com aquilo. Então, tem bastante mecanismo em feira livre, que os produtos são mais saudáveis, vem de uma agricultura normalmente familiar. Se você conseguir ir em feira de produto orgânico, é muito bacana também, muito fundamental se for acessível e consumir produtos de origem orgânica. Então, tem bastante meios. Nossa, muito legal. E ela estava falando um pouquinho da nova rotulagem, né? Eu me sinto culpada hoje em dia em pegar... por exemplo, eu queria um amendoim... Do nada, me deu muita vontade de comer um amendoim muito açucarado, aqueles coloridinhos bem de infância. E aí eu fui pegar e eu vi alto em açúcar adicionado, alto em índices de saturação. E eu assim, gente, eu vou comprar isso pra me, né, ir de arrasta, né? Aí eu falei, não vou comprar não, a vontade passou na hora. Então, eu acho importante essa consciência também, até do rótulo do produto avisar, isso daqui tem muito disso, tem muito açúcar, tem muito índice de saturação, que é gordura também, que é uma gordura muito ruim, né? Sim. E, nossa, muito legal, eu acho que é muito importante pra nós, porque às vezes a gente só come sem consciência nenhuma do que a gente tá comendo, essa questão de frutinhas ou barrinhas proteicas também, eu tenho colocado muito na minha bolsa e tenho me salvado, porque eu tenho uma rotina extremamente insana. Ontem mesmo eu saí de um lugar pro outro, ônibus, trem, metrô, e busca filho, pega filho, vai com filho, leva pra escola, e aí chegou um momento que eu tava morrendo de fome no meio do ônibus e eu só pensava, meu Deus, vou comer muito errado hoje. Aí eu abri minha bolsa e tinha lá uma barrinha proteica com 18 gramas de proteína, que já é uma coisinha melhor, né? E eu comi, eu me senti super bem até o horário que eu consegui realmente parar e almoçar, bonitinho, né? Então, muito legal, eu acho que foi um programa muito rico, muito diverso, com muitas informações, e é isso que a gente quer trazer pra cá. Muito obrigada pela sua presença, por tantas dicas, por tanto conhecimento. A gente espera se ver muito em breve. Muito obrigada por todo mundo que assistiu o nosso programa. Se você quiser, inclusive, dar um recadinho final antes da gente se despedir, pode ficar à vontade. Pode. Só queria mandar um beijo pra minha família mesmo. Minha mãe e meu pai especial. Maravilhosa. E é isso, sigam muito ela no Instagram. O seu @ é? Elisene Brás. É normal com S e Brás com Z. Muito bom, então sigam ela nas redes sociais, sigam Saonline, @Saonline Brasil em todas as redes, continuem curtindo, comentando, compartilhando com a galera, é um prazer imenso ter vocês aqui. O nosso próximo episódio do Rolê da Tarde também tá super especial, então não esqueçam de continuar acompanhando aqui e a gente se vê em breve. Um beijo!